Nessas eleições eu prometo que todo mundo vai ter acesso a comida, todo mundo vai ter acesso a milkshake, vai comer pizza todo dia. Tu vai me dar uma cadeirada? Vem, vem! Fala galera do Jageek, aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. Você não é homem nem pra fazer isso, você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não! Nossos comerciais, por favor. E aqui é o Felipe. Pare de mentir. Por que você Pare de mentir. Eu tô falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. E hoje a gente vai arriscar o nosso pescoço. Sim, em ano de eleição, adivinha o que a gente vai falar aqui no canal, galera? É claro que a gente vai falar de política. Os senhores são tudo amiguinhos. Os senhores estão fazendo uma batidinha agora jogando vôlei. Um taca a bola, o outro corta. O ano de 2024 é um ano de eleição e o Brasil vai parar para escolher os seus representantes políticos esse ano, né? E esse ano nós temos as eleições municipais para escolher os representantes dos cargos de prefeitos e vereadores. E é nesse exato momento que tu pergunta, o que tem a ver eleições com geografia? Tudo, meu garoto. Que tristeza. A relação que a gente vai fazer hoje é a geografia com os tipos de governo. E como esse é um tema extremamente polêmico e a gente não quer ser cancelado... O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? E como as chances de cancelamento são grandes falando desse tema, a gente vai falar sobre os tipos de governo na cultura pop, citando o feudalismo, o absolutismo, o parlamentarismo e o presidencialismo. Então antes de você cancelar a gente, já deixa o like aqui no vídeo. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Só para constar, a gente vai classificar o modelo de governo sendo democrático ou não democrático. No caso, um governo democrático é quando existe mais participação do povo nas escolhas e no pleito eleitoral. E o não democrático é quando o povo não tem direito a escolher nada. Começando com o feudalismo. Só para constar, esse modelo político e econômico foi muito utilizado ali na Europa entre os séculos 5 e 15. Esse sistema era baseado na propriedade de terras, em que o líder, no caso o suzerano, ele concedia parte dessas terras para serem exploradas pelos seus vassalos, e em troca esses vassalos tinham que dar boa parte do que eles produziam para o dono das terras, e eles recebiam em troca proteção e direito de explorar a propriedade de terras. E o melhor exemplo da cultura pop de feudalismo acontece em Naruto, galera. Eu vou ser Hokage, tô certo, até maior! Bacana, pô. Próximo. Em Naruto a gente consegue perceber ali no exame Chunin que existe vários senhores feudais que querem ver, por exemplo, né, os novos talentos ninjas no mundo de Naruto, né? Bom, como o foco do anime de Naruto são os ninjas, a gente não tem muitas informações sobre o seu sistema feudal. Mas a gente sabe que o senhor feudal ele influencia nas vilas shinobis, principalmente cedendo terras e contratando serviços de proteção, por exemplo. Aquele senhor feudal idiota que nos governa usou isso como uma chance de reduzir o poderio militar de nossa aldeia. Ele também delegou que os assuntos da aldeia da Folha fossem resolvidos por nós. E pior ainda, ele cortou substancialmente o orçamento da nossa aldeia e o número de shinobi. E a gente consegue perceber que ali em Naruto as vilas ninjas, elas representam os vassalos, já que elas vão proteger o senhor feudal. Além disso, elas vão contribuir com os impostos destinados ali ao senhor feudal de todo o que é produzido ali nas vilas. E o veredito, é democrático ou não democrático, Felipe? Bom, no modelo feudal de Naruto, que é uma mistura ali do modelo feudal europeu com o feudalismo japonês, a gente percebe que o que dá poder ao líder é a propriedade e a posse das terras. E como isso é algo hereditário, passado de pai para filho, o povo não elege o seu líder, então a gente pode definir como não democrático. Vamos pro cancelamento. Felipe, qual a sua orientação política? Parceiro, para mim o melhor modelo é a monarquia absolutista, desde que eu seja o rei. O miserável é um gênio. Estilo Rei Vegeta no Dragon Ball, já tem até as entradas. Aí depois toma uma cadeirada. E agora é hora do absolutismo. Esse modelo político-econômico tinha como característica o controle do poder por uma única pessoa, representado ali por um rei, por um imperador ou qualquer líder que conseguisse controlar todo o poder de uma localidade. Por isso que era chamado de poder absolutista. Absoluto, todo o poder nessa pessoa. E esse modelo foi muito comum na Europa entre os séculos 16 e 19. E o melhor exemplo que a gente pode dar pra vocês na cultura pop sobre absolutismo é em Game of Thrones. E a gente tem ótimos exemplos em Game of Thrones da disputa pelo poder, né, galera? A gente já começa citando o rei Robert ali, que tomou o trono do rei Aerys II, que era um Targaryen. Depois, seu filho sucedeu ali o trono, né, sendo o Joffrey, um rei. Com a morte do Joffrey, a gente vai ter o Tommen
assumindo o poder. Depois da morte do Tommen, a gente vai ter a Cersei tomando o poder ali do Trono de Ferro, né, pessoal? E falando dos Targaryen, do outro lado do mundo de Game of Thrones, nas Cidades Livres a gente tinha a Daenerys, que era a última descendente dos Targaryen, que começou a reivindicar o Trono de Ferro de Westeros. E a gente já sabe como essa história termina, né, galera? E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Pô, todo mundo queria o trono daquela bodega de Westeros, até o Rei da Noite tentou conquistar o trono ali de Westeros, mano. É por isso que o nome da série é Game of Thrones. Todo mundo queria o trono, mano. Caraca, você tem um ótimo argumento aí. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas e aí, como a gente classifica esse modelo de governo? Democrático ou não democrático, Rafael? A gente pode classificar tanto em Game of Thrones como no nosso mundo real que o modelo absolutista era não democrático, já que a transferência de poder era hereditária, passando de pai para filho ali a coroa. Continuando o cancelamento, e aí, Rafael, qual sua orientação política? Sou Sonserina desde criança. Isso daqui dá uma cadeia. Vamos ao sistema parlamentarista, galera. O parlamentarismo é um sistema de governo representado pelo primeiro-ministro, que é o chefe de governo, e por um rei, imperador ou até mesmo presidente, que vai ser o chefe de estado. O primeiro-ministro ele vai ser o responsável pelas ações políticas ali do país, juntamente com o parlamento. Já o rei, imperador ou até mesmo presidente, eles serão responsáveis pelas ações diplomáticas. É o caso, por exemplo, do rei da Inglaterra ou até mesmo o caso do imperador do Japão. E esse modelo de governo é presente nos dias atuais, como exemplo a gente tem o Japão, o Canadá, a Austrália, a própria Alemanha e a Inglaterra. E o melhor exemplo na cultura pop de parlamentarismo é Star Wars. A gente consegue perceber ali na segunda trilogia de Star Wars que a antiga república era em formato de parlamentarismo. O corpo político da república era formado por senadores que eram indicados principalmente por eleições por cada planeta, e esses senadores por sua vez escolhiam um chanceler para representar ali toda a galáxia. É importante lembrar que tanto os senadores quanto o chanceler traziam as demandas da galáxia para serem votadas no Senado. E as decisões, sejam de ordem política, econômica ou até mesmo de segurança, eram tomadas mediante a maioria absoluta dos votos. Senhores membros do Senado, em resposta à eminente ameaça à República, me propõe que o Senado dê imediatamente poderes emergenciais para o Supremo Chanceler. E o veredito? O parlamentarismo ali em Star Wars era democrático ou não era democrático, Felipe? Como a gente pode observar tanto em Star Wars, na Antiga República, quanto nos modelos parlamentaristas que temos hoje em dia, a gente os classifica como democráticos porque, apesar de não existir o voto direto do povo para tomar as decisões, aqueles que o povo elegeu vão tomar as decisões representando o povo. E para você que acha que o nosso conteúdo ele não é tão relevante assim, a gente viu recentemente que no vestibular aqui do Rio de Janeiro, da UERJ, caiu uma questão exatamente sobre o tema de tipos de governo e cultura pop, utilizando o exemplo de Star Wars. Mas como nem tudo é um morango docinho, nem mesmo no universo de Star Wars, Palpatine, quando se torna um chanceler, ele consegue aprovar no Senado medidas emergenciais para ter mais poder. E a gente sabe como isso vai terminar. Para garantir a segurança e a continuidade da estabilidade, esta república será reorganizada como um império galáctico, o primeiro em nome da segurança da sociedade. Simplesmente o Palpatine ele vai minando toda ali a democracia do Senado em Star Wars e vai se tornar de novo imperador. E o modelo democrático da República vai ser substituído novamente por um modelo absolutista em que o Palpatine se torna líder do Império, pessoal. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. O cara virou dono da galáxia, mané. O cara é o famoso pica da galáxia. Eu entendi a referência. Pô, mané, tô pedindo aqui uma parada no iFood. Só que, tu vai querer o arroz por baixo ou o arroz por cima? Pô, o feijão por cima do arroz. Que isso, cara? Tá errado. Tem que ser o contrário. Não, cara, o feijão por cima pra molhar o arroz. Fica na moral. Não, o arroz tem que ser por baixo, Tá maluco, cara? Tu é retardado. O feijão fica por cima do arroz, cara. Não, pô, o contrário. Tá maluco, cara? Pô. Tá bom. A gente vai escolher desse jeito. E a carne? Vai ser passada ou mal passada? Mal passada. Ah, que isso? Não, tem que ser passada. Ó, vou destacar a cadeira de novo. E por fim, o presidencialismo, pessoal. No modelo presidencialista, o presidente acumula duas funções, tanto de chefe de Estado
Estado quanto de chefe de governo. E nesse sistema o poder é dividido em três: executivo, legislativo e judiciário, sendo o presidente o líder do poder executivo. É importante citar que a liderança desses cargos vai ser diferente de acordo com o país. Aqui no Brasil a gente vai ter como liderança do legislativo o presidente do Senado e a liderança do judiciário seria o presidente do STF. E como exemplo de presidencialismo na cultura pop, a gente pode citar a Liga da Justiça, com o Lex Luthor concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Bom, por exemplo, o Lex Luthor, ele era um super vilão e agora ele é um dos mocinhos. Eu acho o máximo ele se candidatar à presidência. E olha só que interessante, o Lex Luthor ele se prepara muito bem para concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Ele vai fazer uma plataforma que ele vai tentar investir em infraestrutura, em projetos de energia e também a questão da educação nos Estados Unidos. Então admite que pôs uma bomba debaixo da cidade? Não é bomba, é um motor de fusão experimental. Vai fornecer energia de graça para todos aqui. Meu recente projeto, Lexor City, um paraíso urbano feito para pessoas de baixa renda à procura da segunda chance da qual você falava. E por conta de toda a publicidade, campanhas de eleição e todas as promessas, o que o povo faz? Vai lá e elege o cara democraticamente. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! E aí, Rafael, o sistema presidencialista é democrático ou não é? A gente consegue observar que, assim como no nosso mundo real, esse sistema que vai ser utilizado ali para eleger o Lex Luthor é democrático, já que você tem as eleições acontecendo e as pessoas votando, mesmo que indiretamente, ali no Lex Luthor. É importante lembrar que mesmo o sistema presidencialista sendo democrático, a gente não está livre de ter lideranças que não são boas, como por exemplo o Lex Luthor, depois que se torna presidente, tenta reduzir a Liga da Justiça à poeira. Lex Luthor prometeu para as crianças pracinha, pros idosos boné e pros heróis chumbo grosso, mané. Pô, igualzinho aqui no Brasil, mané, os políticos ficam 3 meses antes das eleições tratando a gente que nem rei, depois é 4 anos de chumbo nas nossas costas. E aí, galera, vocês conseguiram entender um pouquinho sobre os tipos de governo aqui no nosso vídeo? Se você quiser, a gente faz outros vídeos falando de outros modelos de governo, atrelando também a cultura pop, né, pessoal? Então, se você é um gamer, nerd ou geek, ou se você já tentou concorrer para ser o representante de sala na sua escola, eu quero perguntar, o que acha de ficar depois da aula? Ficar depois agora, ficar depois amanhã, ficar depois pra sempre. não esquece de comentar aqui temas e sugestões para os próximos vídeos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha, pessoal.